Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tire as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Guardiões da reforma agrária, jacobinos do campo ou apenas mandriões e badernistas queimando pneu e matando porca pareda. No Rasta News de hoje, trataremos deste que é motivo de grandes debates e polêmicas nacionais, além de ser o maior produtor orgânico de bonezinhos e camisetas orgânicas para o esquerdomacho orgânico gadear com a sua gatinha com consciência social orgânica. No Rasta News de hoje, MST. Pô, meu irmão, MST, hein? Eu nunca me esquecerei da novela O Rei do Gado, meu amigo. Clássico, Bruno Cornenga, latifundiário. Tinha mais cabeça de gado que DM de influência conservadora. Bruno Cornenga termina achando ali a sua honradinha logo no acampamento do MST, meu irmão. Porra, pica, né, meu irmão? Essa novela foi pica, meu irmão. Teve o grande Almir Sater interpretando o Pirilampo e dando uns pega na filha do fazendeiro, né? Pô, meu irmão, teve Silvia Pfeiffer inaugurando o arquétipo da dondoca dadeira oxigenada brasileira. Em outras épocas, o Bruno Cornenga e a Dona Léia estariam ali em Balneário Camboriú fazendo troca de casal, né? Mas a novela também teve o plot twist. A militante do MST era, na verdade, uma loirinha herdeira do agro. Enfim, a novela passava a mensagem de que, se organizar a reforma agrária, todo mundo transa. E trouxe o MST e suas bandeirinhas da hora para o meu horizonte de consciência juvenil. Pô, meu irmão, quer ir uma festinha boa, ali no centro da cidade, procura ali onde tem uns carinha com o bonezinho do MST. Vai ser da hora, vai ter uma cervejinha gelada, vai ter um torrinho peludo, vai ter umas raparigas do sovaco peludo também. Sucesso total. Mais tarde, na minha vida de juvenil, eu tive uma namoradinha filha de fazendeiro. Pô, meu, grande fazenda, Cerro Azul, um salve a seu Luiz e Dona Vera. Isso era justo na época que eu era um jovem esquerdoso tropeçando nas ideias da bigodagem e simpatizante do MST. Eu lembro de visitar a fazenda dela ali uma certa vez e ouvi o trabalhador da terra mais horrorizado com os sem terra do que o próprio sogro latifundiário. Um dele estava indignado, meu amigo, os olhos arregalados assim. Ele, esses desgraçados mataram a porca parida! Aquilo me deu um choque, né? Na minha cabeça, o trabalhador rural devia estar mais naturalmente alinhado com as pautas sociais do campo, o que quer que isso significasse, né? Então eu fiz o que todo esquerdista faz, né? Ignorei o que eu ouvi e coloquei na conta do pobre de direita. Uma das mil maneiras condescendentes da classe média universitária dizer que ela sabe o que é melhor para os pobres, mesmo que os pobres insistam em não enxergar a sua situação de maneira crítica. Cegos que estão pela alienação do capitalismo, pela ou pela falta de pau no freire. Mas afinal, o que é o MST? Onde vive? O que come? Como se reproduz? Não responda! O MST, oficialmente fundado em 1984, é fruto de uma complexa confluência de fatores sociais, políticos e históricos que remontam ao final do regime militar, surgido da combinação entre repressão política, ativismo de setores radicais do clero católico, transformações na agricultura e a tradição organizativa das comunidades rurais do sul do Brasil. O movimento rapidamente se consolidou como o ator central na questão agrária. Sua trajetória revela não apenas uma impressionante capacidade de mobilização e de inserção na agenda pública, e também uma estrutura interna bastante eficiente, embora pouco conhecida, que sustenta a sua força e permanência, né? Mesmo após décadas, cara, o MST continua influente, ágil e relevante no cenário político nacional. Então aqui seria interessante fazer uma distinção com efeitos políticos entre dois grupos, né? Eu gosto dessa distinção porque quem faz ela é até um esquerdista lá, aquele Zander Navarro. Ele mostra que de um lado você tem a organização dos sem terra, que é formada por dirigentes e militantes profissionais, né, ligados institucionalmente ao MST, e do outro você tem a base social, que é composta pelas famílias sem terra, né, pequenos produtores empobrecidos,
com ou sem posse legal, trabalhadores rurais precarizados e imigrantes do campo em busca de sustento, né? Incluindo até assalariados rurais que, em certas regiões, terminam aderindo ao movimento. Isso quer dizer que o sujeito que vai no acampamento do MST não é, via de regra, um entusiasta da revolução agrária global. Provavelmente ele quer terra, comida e talvez ali um cantinho para plantar um pezinho de couve, né? Então há uma distância entre esses dois agentes, né? Em que aquela irônica dialética vai formando duas classes em um movimento que diz representar uma classe. Enquanto a cúpula solta notas sobre agroecologia, justiça global e soberania alimentar, o Zé da Enxada está se perguntando se vai rolar o café com pão, cadê a mortadela, ou se hoje é só mais uma reunião com palavra de ordem e PowerPoint. O sucesso do MST se deve muito mais ao funcionamento logístico do que propriamente de uma adesão consciente a um projeto de revolução maoísta tropical, né? Se a gente olhar direitinho, dá para abordar aquela grande época do MST em 3 fases, né? A primeira fase é o Evangelho segundo a foice, meu amigo, porque foi lá no início dos anos 80 que aí o MST era quase que um movimento de pastoral, né? Ele nasceu no sul do país, com a ajuda da Igreja Católica, a ala progressista, obviamente, que cedia tudo, né? Estrutura, apoio logístico e sermão da montanha de Paulo Freire, né? Era uma vibe pacífica, né? Em vez de ocupação, rolava o tal do diálogo. Em vez de resistência armada, né? Ainda tinha missa, tinha o cuscuz comunitário. O lema era terra para quem nela trabalha. Ou seja, ainda dava para usar isso numa camiseta sem ter que bater boca lá na Jovem Pan, né? Mas isso tudo era só o prólogo. A segunda fase é a fase faz o L de Lenin. A partir de 1986, a coisa começa a mudar, né? A foice sai do altar e entra no palanque, né? Depois do clero ter dado tchau para a doutrina social da igreja e se corrompido de comunismo, o MST dá tchau para o clero e dá oi para o vademecum do Lenin, de cartilha. Só que agora a versão agro. E a nova palavra de ordem é ocupar, resistir, produzir. E nessa ordem mesmo, né? Ocupar porque sem invasão não tem manchete. Resistir, porque se não for para resistir à PM, é para resistir ao tempo e às intempéries. E produzir, só se der, né? O MST entra para a tática de agitação e propaganda. Passa a se organizar como um movimento de quadros e o jornal interno vira mais um panfleto, né? Sai a missa da terra e entra o comício com PowerPoint aqui, né? A terceira fase é a fase Pontal do Paranapanema, o novo Éden, meu amigo, que começa ali em 94. Em 94, antes de conquistar o coração da Zeco Rapariga de Franjinha Juruna da Paulicéia Desvairada, o MST conquista São Paulo, no Pontal do Paranapanema, onde os latifundiários praticamente perderam o direito de recorrer contra a desapropriação. Então ali foi onde a ideologia encontrou o seu playground jurídico. Ali o MST plantou a foice e colheu a manchete nacional. Nesse ponto, a partir dessa terceira fase, né, o MST já se firmou como o interlocutor oficial da reforma agrária, né? Quando o assunto é terra no Brasil, tem sempre alguém ali com um bonezinho vermelho dando entrevista na Google News e tomando aqueles café de garrafa PET com bolos, né? A estratégia pós-moderna de Laclau e Mouffe de tornar-se hegemônico através do quem dá o chilique mais indignado deu grandes frutos com o MST, que torna-se não apenas um movimento social, mas um sujeito político hegemônico dentro do campo da esquerda popular. Ele fala em nome do povo, mesmo que esse povo, no detalhe, ou ignore ou não compartilhe os pressupostos ideológicos do movimento. O MST opera uma lógica de articulação populista no sentido de criar aquela equivalência entre múltiplas exclusões, né? Tem o sem terra, aí tem o sem mídia, o sem escola, o sem voz e o sem saco. Ele atua como um pivô simbólico da indignação social organizada, algo que encaixa perfeitamente no projeto teórico de Laclau e Mouffe, né? Que é transformar a fragmentação da luta em uma frente discursiva unificada. Esse crescimento da força política e da capacidade de pressão do MST também se deveu à repercussão de eventos trágicos ocorridos durante ocupações de terra, consequência previsível da postura confrontacional do movimento e da resposta violenta das forças policiais. É o velho Estado brasileiro dando aquela porrada que só vai servir para justificar todo o despautério e patifaria por parte de quem muitas vezes nem apanhou, mas fala por quem apanha. O Estado brasileiro é campeão em fazer isso. Bater nas pessoas, não resolver o problema e depois ter que pedir desculpa por ser homem. 2 casos em especial impulsionaram o apoio à reforma agrária. Um foi o massacre de Corumbiara, de 95, e o de Eldorado dos Carajás, em 96. Ambos com grande impacto na opinião pública e nos debates nacionais. Né? Nada comove a sociedade brasileira mais do que ver um trabalhador morto no Jornal das 8, né? Tipo, ele era trabalhador. Dia que eu morrer, meu amigo,
Morreu um vagabundo, diga ao povo que me esqueça. O povo nunca nem lembrou do cara. Mas de repente, meu irmão, até a Fátima Bernardes descobre que a terra é mal distribuída no Brasil. Mas com o crescimento, vieram os problemas. Como toda instituição, o MST cai na velha lei de Conquest. Onde se forma a instituição, institui-se também a necessidade de mantê-la. E com o passar do tempo, ela se torna o fator determinante de suas ações, né? Meu amigo. Assentar é fácil. Assenta, 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 assenta. Se ninguém fez um funk do MST ainda, não? Assentar é fácil, meu irmão. Agora eu quero ver manter essa esbórnia. E aqui surgem perguntas inconvenientes, né? Tipo, tudo bem, vocês ocuparam. Agora vão plantar o quê? A resposta foi bem pior do que a proverbial plantar a mandioca. Foi cooperativas coletivizadas e modelo soviético adaptado ao cerrado. Assim, o MST construiu um círculo virtuoso político, com ações públicas eficazes e surpreendentes, sustentadas por forte controle social nos assentamentos. Nos assentamentos, os quadros intermediários do movimento atuam como verdadeiros senhores feudais da política pública mesmo. Eles decidem quem recebe o quê, quem vai marchar, quem vai ocupar e quem é que vai plantar feijão. Mas não para por aí. Os filhos dos assentados viram militantes de formação. Uma espécie de sementinha do Lenin, versão educomunicativa, que aprender de cedo que a única coisa pior do que a monocultura do agronegócio é a pluralidade ideológica no acampamento, né? Os acampamentos, assim, tornam-se reservatórios de recursos humanos e políticos, né? Enquanto o acesso privilegiado às verbas públicas fortalece a capacidade de articulação e a hegemonia do movimento. Do lado de fora, meu irmão, para o cidadão urbano que nunca viu uma enxada, a não ser em imã de geladeira ali no mercado municipal, o MST é uma heroína de tirolesa, né? Uma entidade mitológica que luta bravamente contra o latifúndio, a Monsanto e a maldade. Esse é o MST virtual, né? É um avatar da revolução em 4K que encanta professor universitário e jornalista com seus diplomas da PUC, né? Enquanto isso, o MST real opera no modo controla aí que o projeto do galpão da agroindústria vai cair semana que vem. A galera amante da democracia, assim, termina por aplaudir o MST e o seu discurso é pela democratização da sociedade, né? O que a prática mostra é uma estrutura leninista de almoxarifado, né? Onde ninguém é eleito, ninguém presta conta e os cargos são distribuídos por lealdade, disciplina e lambedura correta da bota do chefe cheia de esterco. Você acha que o assentado pode votar? Só se for na escolha do nome da plantação, meu irmão. Mas o pulo do bigode do gato ocorre aqui, né? Quer responsabilizar alguém por erro, desmatamento ou vandalismo? Boa sorte, camarada. As lideranças verdadeiras são invisíveis, né? Quem assina os papéis e recebe os fundos públicos são sempre os laranjas da legalidade, né? Aqueles nomes que aparecem só para dizer não fui eu, foi o coletivo, é o eu coletivo, meu amigo. É como tentar prender um polvo num balde, né? Você segura um tentáculo e o resto escorrega dizendo que a ação foi espontânea, da base. O grupo invade um pedágio e quebra tudo. A população que usa estrada não pediu, não apoiou. Mas quando a polícia prende os caras, aí o MST faz campanha dizendo que são presos políticos. O militante vai lá e destrói um patrimônio público, sem apoio popular, e vira um mártir. O militante vai lá, toca o puteiro, meu irmão, e vira mártir. Ocorre ali no Paraná um dos maiores desmatamentos da Mata Atlântica em períodos de 15 anos, que coincide com a formação de um grande assentamento. É coincidência. É apenas uma coincidência. Responsável? Não sabemos, Excelência. A floresta caiu por vontade popular, espontaneamente, numa plenária de árvores radicais. Acho aquela música do Rush lá das árvores, né? E o melhor, né? Quem se atreve a criticar isso é logo acusado de latifundiarismo, bolsonarice ou desalinhamento vibracional. É o famoso ou você apoia ou você é o opressor, né? A esquerda universitária finge que não vê, porque tem medo de perder o crush de gênero ambíguo ali no Tinder. E o campo brasileiro fica então à mercê da bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o nosso Troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém menos que João Pedro Stedili. Meu irmão. Stedili personifica o bigode rural no que diz respeito ao se deu bom, eu levo os louros. Se deu ruim, a culpa não foi minha. No dia 15 de agosto de 2023, o nosso ruralista leninista compareceu à CPI do MST e ali, em rede nacional, nos entregou uma verdadeira joia retórica de valor incalculável. Ele disse que a invasão da área da Embrapa em Petrolina, no fim de julho, foi um erro, um equívoco. Um erro, né? Como quem, tipo, esbarrei ali no vaso da avó, né? Mandei uma foto do pro grupo da família no WhatsApp. Eita, quem, né? Eita, apaga ali. Quem é que viu? Quem é que viu? Como que vai mandar um nude pro terapeuta? Quando questionado,
Ele disse que a ocupação não foi para reivindicar a área, mas apenas para chamar a atenção. Chamar a atenção. Ele fala, nem Jesus Cristo sabe o que acontece em todos os assentamentos. É isso mesmo, meu amigo. A onisciência divina foi convocada em defesa da ineficiência organizacional. O Brasil não é para amadores, meu irmão. Segundo Stedley, o MST é tão democrático que os militantes fazem o que querem, ocupam o que dá, e o Comando Nacional só observa de longe, ali, tipo o síndico de prédio que não desce nunca. E quando foi confrontado com desvios, arrendamentos ilegais, sumiço de recurso público, ele nos deu ali uma aula de relativismo rural. Existem oportunistas em toda a sociedade. E pronto, foi tudo resolvido, né? É o famoso ocupamos sem querer, mas desviamos com responsabilidade. Mas calma que tem mais, né? Ele também afirmou que o MST apoia o governo Lula, que são corresponsáveis pela eleição e que nunca pediram cargos. Se algum militante aceitar, tem que sair do movimento. Ou seja, o MST é tipo aquele amigo que te ajuda a passar no concurso, mas depois finge que nem te conhece quando você chama para dividir a sala, né? E quando ele foi acusado de incitar crime, ele disse, nunca incitei crime nenhum. Enfim, a este grande líder, sem erros, cuja única falha foi invadir um centro de pesquisa federal de referência mundial, porque era o que tinha perto e fazia barulho, fica aqui o nosso troféu bigodagem. Rasta, você gosta de músicas que têm mensagens políticas ou que abordem críticas sociais? Cara, quem faz isso normalmente ou faz música ruim ou tem péssimas ideias políticas. Rasta, tenho dificuldade em amar e sentir empatia. O que fazer? Parabéns, você descobriu que é um homem normal do sexo masculino. O que acha da teoria do The Sacred Mushroom and the Cross? É o filho da rapariga espiritual com o Zé Droguinha, né?